Paz de Deus esteja com todos. Amém, irmãos? Irmãos, nessa tarde está querendo te deixar uma palavra que se encontra em Salmo 115. Salmo 115, 2. Por que dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está no céu. Fez tudo o que lhe aprouve. Então, irmãos, Deus colocou no meu coração essa palavra. E tem muitos momentos na vida da gente que a gente passa. E muitas pessoas olham pra gente e perguntam: onde está o seu Deus? Né? Você não é serva de Deus? Você não é crente? Você não crê em Deus? E por que ele permitiu você passar por isso? Por que você está vivendo isso? Você não diz que Deus te cuida, te guarda, te livra, te protege, envia o que você necessita? Por que ele permitiu você passar por isso? E muitas vezes, irmãos, até nós mesmos nos perguntamos, né? Porque Deus permitiu tal prova na nossa vida. Porque tem momentos na vida da gente que a gente pensa: é só comigo que acontece isso. É só comigo que eu passo por isso. Mas eu vim te dizer que o nosso Deus, ele vê tudo. E uma folha não cai da árvore se não for a permissão dele. Tem momentos na nossa vida que a gente acha que a gente não vai suportar. Mas é ele nos fortalecendo. Porque, irmãos, bem sabemos que se uma pessoa que serve a Deus está sendo próspera, está sendo uma pessoa abençoada, né? Como eles dizem, ganhando muito dinheiro, porque o povo associa ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada com dinheiro. Ainda mais as pessoas que não servem a Deus, né? E se a pessoa que serve a Deus ter tudo isso, muitos vão falar assim: ah, essa daí não tá pregando a verdade. Ah, essa daí fala isso porque nunca viveu a palavra, né? Mas quando você é uma pessoa que está passando por muitas fases, muita tribulação na vida, e muitas vezes por muita dificuldade, eu falo, irmãos, não só financeiramente, porque tem provas que vêm como prova de fogo. Aí olham e perguntam pra gente: aonde que tá o teu Deus? E então eu vou te dizer uma coisa, é que nem a palavra diz, né? Porém, o nosso Deus está no céu e fez tudo o que ele aprouve. Então, irmãos, nessa tarde eu quero te dizer: o que você tem passado, hoje você olha como uma prova, hoje você olha como uma afronta, hoje você olha muitas vezes e pensa assim: meu Deus, por que eu tô passando por isso? Mas amanhã servirá de testemunho lá na frente. Porque não tem como a gente pregar sobre cura sem ser curado antes. Não tem como a gente pregar de libertação sem ter sido liberto antes. Não tem como a gente pregar sobre restituição, sendo que Deus nunca restituiu nada na nossa vida. Não tem como a gente falar de milagre se a gente não for um milagre, entende? Então, tudo que a gente passa na vida tem um porquê, tem um propósito de Deus. A gente muitas vezes olha e fala: Deus está me castigando, mas não, irmãos, não é castigo. A gente precisa passar por processos na vida. Para nos fortalecer. Porque se a gente não buscar orar, jejuar e buscar a favor de coisas que a gente necessita e fortalecer o nosso espírito, a gente não vai estar apto a fazer as coisas de Deus. Por que Deus permite muita prova na nossa vida? Porque a gente, muitas vezes, se tá tudo bem, se tá tudo bom, se tá tudo lindo da maneira que a gente quer, a gente não busca, irmão. A gente não ora. Aí Deus fala: vou estreitar aqui, vou estreitar ali. E vou estreitar o caminho dele, eu vou estreitar um pouco o caminho dela, para ela ou ele se achegar um pouco a mais, né? Então, a gente precisa, irmãos, passar por processos na vida. Jesus veio sobre a terra e Jesus não tinha pecado. Jesus foi colocado como um homem e Jesus não tinha pecado. E olha tudo que Jesus passou nessa terra. Foi crucificado na cruz do Calvário por nós, pecadores. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário por nós, pecadores. Ele não pecou, nós pecamos. Ele não errou, nós erramos.
Só que ele levou o nosso erro, a nossa culpa, a nossa iniquidade, as nossas transgressões sobre ele naquela cruz. Então, irmãos, quando a gente estiver passando por processos na vida, seja financeira, espiritual, enfermidade, creia em Deus. Porque a palavra diz, sem fé nada adianta. Então você tem que ter fé. Fé que Deus vai fazer, fé que Deus vai operar, fé que se você está vivendo isso e está passando por isso, é porque Deus tem algo lá na frente preparado para ti. Amém? Então fica com essa passagem. Amém? Deus abençoe e fica na paz.